A mensagem de hoje é Getsemane. Eu vou ler e depois a gente medita. Lucas capítulo 22, verso 39. Jesus no Getsemane. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é o Getsemane. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos, orai, para que não entreis em tentação. Povo de Deus, o Senhor Jesus, Ele estava prestes a ser traído, entregue, preso. E aí, depois de preso, ele sofreu surras, prenderam ele. E aí foi uma madrugada de surras, chicotadas. E aí, depois disso, é que ele carrega a cruz, depois de ser julgado, e vai até o Gólgota. Mas esse momento aqui, que ele vai para o Getsemane, o Getsemane em aramaico é a língua que Jesus falava. No original, esse lugar aqui, Getsemane, chama-se Lagar do Azeite. Era um jardim de oliveiras. Era lá que tirava a azeitona e prensava para dar o azeite. Esse lugar que Jesus esteve, esse lugar para onde ele foi, ele representa um lugar de sofrimento. Eu acho que esse lugar aqui, ele foi um lugar muito difícil. Eu só não digo que foi mais difícil do que a cruz, porque naquele momento da cruz, ele carrega todos os pecados sobre si, e o Pai, foi o momento que houve uma separação. É por isso que ele diz assim: Pai, por que me desamparaste? Aquele momento que ele está espiritualmente coberto, levando sobre si todos os nossos pecados. Aquele momento ali de separação com o Pai foi a maior dor. E isso reflete muito. A separação de um pai, ela reflete na vida do filho, de qualquer filho. Ele pode se dar muito bem, ele pode ser bem sucedido, mas fica uma lacuna. Toda separação de um pai
tem consequências profundas. Talvez vocês já passaram por isso. E às vezes a separação de um pai com um filho não quer dizer que não tem pai, não. Às vezes com um pai dentro de casa, mas é uma separação. É por isso que nada pode te separar de um filho. Ele pode ser que for. A separação de um pai com um filho, por mais sucesso que ele tenha, vai faltar uma chave. Você pode ter a chave, ter várias chaves na sua casa, mas se está faltando uma, não, eu tenho a chave da porta, da frente, eu tenho da cozinha, não, só está faltando a chave do banheiro. Vai faltar, vai fazer falta. Então essa separação do pai foi terrível para Jesus. Doeu mais do que as chicotadas, doeu mais do que os pregos. Todo filho que de alguma forma teve uma separação do pai, mesmo morando junto, debaixo do mesmo teto, isso tem um preço muito alto. Então eu não digo que foi o pior momento, mas foi o segundo pior momento. Pastor, foi pior do que ser traído? Pior do que ser traído. Então, Jesus, ele sabia de tudo. Ele sabia que ia ser traído, ele sabia que ia morrer. E ele vai para esse lugar, não foi por acaso. Ele foi para o lagar do azeite, onde eram colhidas as azeitonas e prensadas para produzir o azeite. Então a Bíblia diz, e o ponto principal, igreja, o ponto principal disso aqui era a vontade do Pai. A vontade do Pai. Ele sabia que ia morrer, ele sabia que ia ser entregue, ele sabia que a qualquer momento chegaria Judas com os soldados. Então ele foi para lá. A Bíblia diz que esse lugar foi escolhido por ele. Foi o cenário da segunda maior dor dele. E ele disse: olha, ore para você não entrar em tentação. Ore para você não cair. Ore para você não cair. E aí Jesus começa a orar. E a primeira palavra, ele não disse nem assim: não, eu vou dar uns glória, aleluia aqui. Primeiro eu vou adorar, para depois. Ele está nos ensinando que tem hora que você tem que ir direto ao assunto com Deus. Não adianta ficar glória a Deus, aleluia, se você está numa agonia. Entendeu? Você está numa agonia, não adianta aleluia, como se tudo estivesse bem. Não, tem que ir direto ao ponto. Jesus foi direto ao ponto, porque ele levou os discípulos lá. E a primeira coisa que ele falou foi o seguinte: Pai, se o Senhor quiser, passa de mim esse cálice. Que cálice era esse? A cruz. Isso mostra que Jesus era Deus, mas Jesus era homem. Jesus era carne e osso. Jesus tinha a natureza divina, mas ele tinha a natureza, o Espírito Santo foi quem gerou, mas ele nasceu do modo natural da mulher. Ele tinha a natureza humana também. Ele tinha fome, ele tinha sede, ele cansava, ele ficava triste. E nesse momento aqui, a primeira coisa, ele foi direto, ele estava agoniado. Jesus estava em agonia, porque estava chegando a hora. E ele disse assim: se possível, passa de mim esse cálice, essa morte. Você acredita que Jesus, ele pediu a Deus para passar dele? Você acredita? Pastor, isso é uma blasfêmia.
pediu para passar dele. Esse passar dele, o cálice era a cruz, era ser morto. Ele sentiu. Ele também era humano. E ele sentiu. E isso é um exemplo para nós, que a gente não é de ferro. Ninguém é de ferro. Então ele disse: se Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas é a tua vontade. Por quê? Ninguém quer carregar a cruz. Ninguém quer carregar. Ah não, eu amo carregar a cruz. Mentira. Ninguém quer carregar a cruz, não. Quando Jesus estava lá com a cruz lá pesada nas costas, já caindo, aí passa Simeão sem ter nada a ver. E o soldado disse assim: vem cá. Eu disse: você leva a cruz primeiro, vem agora. Ele recebeu uma ordem. Ele disse: por favor, soldado romano, muito educado como eles eram, estilo os soldados de Hitler. Eles com muita educação: por gentileza, você poderia levar a cruz de Jesus até ali? Não, era com uma espada na mão. Pega a cruz. Ninguém quer levar a cruz. É por isso que Jesus disse assim: leva a sua. Amém? É por isso que Jesus disse assim: leve a cruz do pastor Denilson. Foi assim que ele falou? Ele disse assim: leve a sua. Ninguém quer levar a cruz dos outros. A pessoa não quer levar nem a dela, nem a cruz dela não quer. Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A verdade é que a gente não quer negócio de cruz. A gente não quer carregar peso nenhum, nem a nossa. É por isso que Jesus, quando essa batalha que você tem da sua vontade, você talvez está aqui, mas você não queria estar aqui. Você talvez esteja numa situação hoje, mas você não queria aqui. É a sua vontade ou a vontade do Pai. É por isso que Jesus não queria. Jesus mandou passar dele o cálice. Não, era um cálice. Isso aí não é o sacrifício, não. Cálice era uma linguagem. Jesus estava dizendo para o Pai: eu sei que vão me crucificar e vão me matar. Dá para pular essa parte? E Jesus falou isso. Acredite se quiser, a nossa natureza não quer levar cruz. É por isso que povo de Deus, as pessoas estão lá no mundo e elas não querem vir para a igreja. Elas não vão dizer assim: eu não quero carregar essa cruz de sacrificar a minha vontade, a minha vida. Não, elas não vão falar isso. Elas vão falar assim: mas lá vai roubar meu dinheiro. Elas vão dizer assim: a igreja, quando eu tiver tempo eu vou. Igreja, mas o pastor é ladrão. Ela vai botar um monte de dificuldade, mas na verdade ela não quer carregar a cruz. Ela não quer sacrificar a vida dela de chegar num bar, tomar cachaça, fazer o que quiser, ter vida de solteiro, na prostituição. Não quer largar, ela não quer sacrificar a vida dela. É por isso que a pessoa não quer ir para a igreja, porque a pessoa não quer largar a vida mundana, não quer carregar a cruz. A batalha aqui era: Senhor, eu tenho minha vontade, mas eu quero que seja feita a tua. Isso é um exemplo muito grande para a gente. O exemplo é: ore para não cair, ore para não entrar em tentação. E todas as vezes que vier a onda do pecado querendo lhe derrubar, você precisa deixar claro: seja feita a tua vontade, Senhor, seja feita a tua. O meu corpo quer,
a minha mente quer, mas que seja feita a tua vontade, nunca a minha. Então Jesus diz: olha, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Ele terminou de falar aquilo, apareceu um anjo. Terminou de falar, apareceu um anjo. A Bíblia diz que esse anjo foi lá para confortar, não para resolver. Muitos anjos são enviados por Deus para nós só para nos confortar. Entenda uma coisa: tem dor que você vai passar. Jesus, numa agonia danada, chega, estava suando frio e suando sangue. Jesus estava, numa agonia, suando sangue. Ele está falando com o Pai, dizendo: Pai, se o Senhor quiser, passa a régua aí, passa de mim, pula, essa parte pula. Aí o anjo desce, Jesus está em oração, ele olha para o anjo, ele, naquele momento ali, o anjo vem e faz o quê? Conforta ele. O anjo vem, desce e faz oração. Você está entendendo, igreja? Que às vezes você vai passar pelo Getsemane, às vezes você vai passar por momentos difíceis, você só não pode cair. Você vai ter momentos que você vai ter que passar, mas Deus vai enviar anjos para te confortar. Sabe, às vezes você vai ficar horas e horas sentado, aí você pega para travesseiro, aí ali você fica confortável para esperar de 2 horas. Você vai continuar esperando, só que agora confortável. Jesus está dizendo que a gente vai passar talvez por Getsêmanes nessa vida, lugares que vão nos prensar, lugares que vão extrair de nós, vai nos apertar. O mineiro fala assim: você está no aperto, você está apertado, né? Então às vezes você vai passar por Getsêmanes nessa vida que vão te apertar, mas se você disser: Deus, faça a sua vontade, Deus sempre vai enviar conforto. Vai passar por lutas, mas vai vir conforto de Deus. Por que eu falo isso? Entenda bem uma coisa, povo de Deus. Em Salmos 103, verso 13, está lá, Salmo 103, verso 13. Olha só, esse salmista estava por dentro do negócio. Amém? Esse salmista, não sei nem quem é, mas olha só: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Deus, Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O salmista dá um exemplo de um pai, ele se compadece dos filhos. E assim é o Senhor. O Senhor se compadece de nós porque nos ama e conhece a nossa estrutura. Deus conhece a sua estrutura, a minha estrutura. Qual é a nossa estrutura? Qual é a nossa estrutura? Pó. A gente não é nada, não. Você quer ver uma forma de agradar a Deus? Reconheça que você é pó. Nós somos pó. Nós somos nada. A gente precisa saber que a nossa estrutura, ela é fraca. A gente não aguenta, não.
A gente não aguenta, não. Jesus disse assim: se for possível, essa parte pura, Senhor, é a estrutura humana. Mesmo ele sendo Deus, ele tinha a estrutura humana. Então o Pai se compadece dos seus filhos. Então Deus, como Pai, ele se compadece de nós e ele nos conforta em momentos difíceis. E esse conforto pode vir um anjo, pode vir uma palavra, pode ser uma canção, alguma coisa ele vai usar. Agora, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Diga glória a Deus. Olha aqui, gente. A palavra do Senhor diz que você não vai ter algo que não seja humano, que esteja além do que você pode suportar. Deus não vai deixar que você seja tentado além do que você pode suportar. Aí eu volto lá no lagar das ovelhas. Havia muitas formas de produzir o azeite. Havia muitas formas. Pressados na mão, pressados com o pé. Mas a maioria que produzia muito era no moinho de pedras. Então as pedras, elas pressavam as azeitonas para produzir o azeite. O azeite batido. O azeite batido é o melhor azeite que tem. É o primeiro azeite que sai. Sem mistura, sem nada, sem botar nada. Aquele azeite, o azeite batido. A pedra, agora tem um detalhe. A produção do azeite, na hora de prensar no moinho de pedras, a pessoa que estava manejando, ela tinha que ter o cuidado, tinha que ser um jeito, prensar com um jeito, para não quebrar o caroço. Ela tinha que ser de uma forma a não quebrar o caroço. Se quebrasse o caroço, soltava uma substância, não prestava. Não sei se amargava, não sei, mas se quebrasse o caroço da azeitona na hora da prensa, aí derramava o líquido que tem dentro do caroço. Então eles já sabiam, então eles prensavam com jeito. Aí prensando devagar. Você já viu a cobra abraçando? Já viu como é que a cobra faz? Ela não faz assim. A cobra vai prensando, ela vai andando assim, suave. Então, naquele momento que Jesus estava no Getsemane, ele estava sendo prensado. Só que ele estava sendo prensado da maneira certa. Vai prensando, sem quebrar o caroço. Você, nós, todos nós, ou já passamos, ou vamos passar por um Getsemane. Todos nós, todo cristão.
É aquele momento que te prensam de todo lado. Porque quando o mundo prensa alguém que não tem Deus, vai ser extraído dela cobras e lagartos. Quando uma pessoa, a Bíblia fala, eu nem peguei essa passagem, mas em Apocalipse a Bíblia fala que Deus mandou úlceras nos adoradores que receberam a marca da besta. E a Bíblia diz que eles remordiam a língua e blasfemavam contra Deus. O incrédulo, quando ele cai na prensa do mundo, o que sai dele é a coisa pior do mundo. Quando o incrédulo, ele é prensado, ele chama palavrão, ele quebra as coisas, ele joga o celular no chão, ele bate nos outros, ele é prensado, e o que sai dele é ruim, porque quebra o caroço, e aí o amargo está dentro dele, bota para fora. É por isso, às vezes você vê um crente, o crente está quietinho, mas quando quebra o caroço dele, quando quebra o caroço dele, mas tem gente que ela está na fé, mas ela está passando por momentos difíceis. Jesus, ele estava ansioso, porque estava chegando. Era bom. Naquela madrugada mesmo, ele ia ser preso. E ele estava naquela agonia. Ele estava sendo prensado, mas naquela prensa ele dizia: Senhor, seja feita a tua vontade, meu Pai. Seja feita a tua vontade. Aquele, sabe, Jesus sabia tudo o que ia acontecer, aqueles chicotes, aquelas cuspidas, aquelas dúvidas, pessoas duvidando dele, maneando a cabeça, o soldado encostando aquele prego enferrujado, era batendo o prego e inflamando. Ele viu tudo aquilo ali, ele estava sendo prensado, mas saía dele puro azeite. O azeite representa o Espírito Santo. Prensado Jesus, e o que saiu dele foi o Espírito Santo. Exalava, não saía, exalava. Jesus exalava o Espírito de Deus. Amém? Está lá pregado, ainda salvou o ladrão. Então, povo de Deus, quando a gente passar pelo Getsemane, quando prensar, a gente sente que ele está sendo espremido, a gente sabe, Deus vai enviar um socorro. É só você querer fazer a vontade de Deus. Senhor, seja feita a tua vontade, meu Pai. Eu quero que seja feita a tua vontade. E naquele momento ali, Deus vai mandar o socorro, vai mandar o conforto para não esmagar a cana quebrada, para não esmagar você. Ele vai permitir que aquilo seja feito igual como era feito no passado. Não vai quebrar o caroço, vai só tirar o azeite. Ainda tem uma promessa que diz que Jesus, nem um osso dele seria quebrado. Aleluia. Porque quando ia tirar da cruz, morreu na cruz os condenados, aí a primeira coisa que fazia era quebrar as pernas. Quebrar as pernas para tirar. Muito delicadeza do soldado romano, era coisa e tirava. Mas não. Jesus, nem um osso dele foi quebrado. É uma promessa, uma profecia. E Deus mandou um homem. Então Deus mandou José de Arimateia chegar lá e tirar o corpo do Senhor Jesus. Amém? Sem quebrar nenhum osso. Então, o Getsemane, ele sobe de prensa.
mas não quebra. Se você está passando por um Getsemane nessa vida, e você tem a fé em Deus, saiba que o conforto vai vir, e tudo isso vai passar. Deus não vai permitir quebrar nada. Deus vai só permitir que o azeite saia, que o azeite exale. O Espírito Santo, quando te esmagarem, quando te prensarem, elas vão ver o Espírito Santo na sua vida.